Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos, né, referente aqui à parte de programação CNC, né, nesse caso aí programação para o centro de usinagem. No último vídeo a gente fez uma introdução ali sobre ferramentas, né, algumas características, e agora a gente vai selecionar as ferramentas aqui para o processo, né? Então, para fazer a indicação das ferramentas é só clicar aqui nesses três traços, né, essa aba aqui vai trazer lá as ferramentas. Né? No caso aqui você pode ter de indicação de ferramentas, ver aqui o limite, você tem um limite, né? Até 25 ferramentas, né? Aqui para o sistema, né? Ele vai até ter 25 aí para a quantidade de ferramentas ali desse centro de usinagem, né? Então 25 ferramentas. Bom, um ponto importante, né, antes de definir as ferramentas é a sequência de operação, né? Aqui no caso a gente vai ter o que eu defini, né? Uma sequência 1 referente a esse contorno aqui, né? Então vai ter essa primeira sequência, depois a gente vai ter essa cavidade, esse canal, depois esse outro canal, depois a gente vai ter esse contorno circular e por último os furos, né? Essa sequência que eu executei aqui. Aí no caso, referente a esse corte lateral, nessa usinagem lateral, essa usinagem ela tem espessura de 20 milímetros, né? E aí o que acontece? Eu estou utilizando uma ferramenta maior, né? Estou usando uma de 25. Se eu fizesse a usinagem aqui com a ferramenta de topo entrando em cheio, né, ela poderia deixar rebarba aqui na borda, né? Então tem questão de pressão de corte e tal. E aí no caso eu vou usar uma ferramenta com 25 milímetros de diâmetro, né, uma fresa de topo. E aí no caso é 10 milímetros aqui a profundidade. Aí eu já no programa aqui eu já coloquei já de fato, né? Porque tem essa borda aqui lateral, né? Quando a gente for usar a segunda ferramenta, né, para fazer esse canal aqui, já que ele já não vai ter saída, eu vou utilizar uma ferramenta de 20 milímetros, né? Esses dois canais aqui também possuem 20 milímetros. 20 milímetros e 10 milímetros de profundidade, mas aí eu não vou penetrar os 10 milímetros de uma vez. Vou penetrar 5, depois mais 5 para não forçar tanto lá a ferramenta. Então vamos primeiro a ferramenta 1, que vai ser essa com 25 milímetros de espessura. Né? Então tá aqui, ó, ferramenta 1, né? Essa aqui flat, né? Que é a ferramenta de topo. Aqui no caso construção sólida, né? No caso, acho que alterando aqui, se eu não me engano, altera o cone Moss, né? Pronto, é isso. Aqui eu entendi. Aqui no caso, se ela vai ser inteiriça, né? Ou se vai ser com inserto, né? Com inserto ali, utilizando na mesma. No caso aqui ela está de forma inteiriça, eu vou utilizar uma com vou ter que utilizar essa com inteiriça mesmo, por causa do diâmetro dela, né? Que eu fiz acho que eu vou fazer a alteração dele aqui mesmo. Eu vou utilizar essa com inserto. Ela tem diâmetro de 30 e no caso ali como tem 20 milímetros, ela vai ficar com 5 de folga, né? Então eu posso utilizar aí sem nenhum problema essa com diâmetro de 30, né? Eu tinha feito inicialmente com diâmetro de 25, né? De topo, mas eu vou usar essa aí mesmo com inserto por causa da resistência dela, mais resistente, né? Já que aí eu vou fazer já uma penetração já com a altura ali específica dela, né? Então aí vai ficar melhor para fazer essa execução, né? Bom, beleza. Então, ferramenta 1, vou utilizar essa aqui de 30 milímetros e a espessura do corte lá vai ser 20 milímetros, beleza. A segunda ferramenta vai ser uma de topo, né? Vai ser essa aqui mesmo, né? Sólida, né? E o diâmetro dela de 20 milímetros, já que o canal ele ali tem 20 milímetros, né? Então, essas duas ferramentas elas vão servir para fazer exatamente a primeira vai fazer esse contorno, como eu tinha dito, e a segunda vai fazer aqui esse outro, né, esses dois canais. A terceira ferramenta vai ser para fazer esse contorno aqui circular. Aí eu selecionei uma fresa de faceamento, né, a 3 aqui de faceamento, o diâmetro dela 60 milímetros, né, e aí vai ser para fazer aquele contorno ali do raio, né, do arco.
e depois a última, a broca, né? Esse tool é T4, né? Tá aqui 45 milímetros, sólida, 15 milímetros de diâmetro. Então aí vai ser a broca, né? Então são as 4 ferramentas. E é importante você ficar atento com essa sequência, porque no programa, quando você for chamar a ferramenta, ele vai fazer o trabalho de acordo com essa sequência, tá bom? Então ferramentas aí selecionadas. Eu vou colocar aqui para simular o programa, já que eu fiz a alteração ali da ferramenta, ver se vai ocorrer tudo tranquilo. Aí você diz assim, poxa, mas você trocou a ferramenta e o diâmetro dela é diferente, como é que não vai dar erro no programa? Esse contorno que eu estou fazendo aqui, eu vou explicar melhor, mas eu estou utilizando a compensação de raio, né? Então, teoricamente, não era para dar problema. Bom, a simulação, se você clicar aqui na engrenagem, você tem como alterar a velocidade dela. Ela aqui está em 4 vezes. Eu vou deixar ela vou deixar em 2 vezes, porque eu quero confirmar se vai ficar tudo certinho lá na execução. Tá bom? Então, quando a gente for testar passo a passo lá do programa, eu vou colocar na velocidade 1 para a gente fazer a análise, tá bom? Então aqui é só dar o play aí para execução do processo. Então tá vendo lá a primeira ferramenta, vê que ela está cortando, né? E tem essa parte aqui de sobra, né? Então, teoricamente, ele está deixando com essa espessura aqui com 20 milímetros, né? Ele está fazendo a compensação do raio sem nenhum problema, pelo menos observando aí no visual, né? A gente vai ter certeza quando ele fizer a interpolação circular, porque a interpolação circular ela vai pegar exatamente ali na quina do quadrado, né? Mas a princípio está tudo certo aí. Então tá aí fazendo a execução lá do canal, primeiro canal, vai para o outro ponto lá oposto, né? X 250 e Y 125, né? Ela passa um pouquinho, né? Vai para X 260, fez o canal, trocou, vai vir agora a ferramenta lá de faceamento e fazer aquele contorno, né? Circular. Ela aqui ficou um pouco distante, que eu estava testando para ele habilitar a compensação de raio, né? Você tem que colocar um deslocamento maior do que o diâmetro, né? Eu estava utilizando um diâmetro maior anteriormente e acabei não alterando esse parâmetro, né? Por isso que ela ficou ali mais próxima. Deixa eu tirar aqui as linhas para a gente poder observar melhor. E aí depois desse contorno, aí ele vai para a broca, né? Que são os 4 furos. Então, a princípio aí tudo ok referente à execução, né? Então, primeiro furo, segundo furo, terceiro, quarto furo e tá ali finalizado a peça, né? A peça tá ali finalizada. E aí no caso está correto, né? Aquilo que eu estava comentando, né? Que exatamente se ele vai pegar aqui, ó, ele vai fechar aqui, né? Então se por acaso a compensação de raio tivesse errada, né? O quadrado ia ter uma tendência de ficar menor e tal, mas ele está correto, tá bom? Então aqui no caso a gente já fez aqui a indicação das ferramentas. Próximo vídeo a gente começa a trabalhar aí mais no programa.